Fala, meus amigos, tudo bem? Direto ao assunto, o Corinthians enfrenta o Argentino Júnior hoje à noite e dificilmente o Cássio vai para o jogo. Ainda há tempo de uma recuperação da amidalite, mas o Carlos Miguel já está sob aviso e pode defender a meta do Timão essa noite. Vamos falar também sobre o Pedrinho, revelado pelo Corinthians hoje no Atlético Mineiro. O que há de verdade? O Pedrinho está negociando com o Corinthians? Está vindo para o Corinthians? Eu te garanto que nesse momento não, e eu vou dar mais detalhes a você. E o Argentino Júnior? 3 desfalques importantíssimos no time argentino. Lateral, volante e atacante fora do confronto contra o Timão. Vou contar tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Muito bem, falando aqui sobre o goleiro Cássio, que viajou para Buenos Aires com a delegação ontem, mas com uma amidalite, uma inflamação ali nas amígdalas, né? Tem muita dificuldade para engolir, enfim, é uma questão aí que todo mundo já passou em algum momento da vida, quem tem filho, quem não teve, enfim, todo mundo já sofreu com dor de garganta. E o Cássio vem sentindo esse problema aí, ontem nem participou do treino pela manhã, viajou com a delegação, mas continua na expectativa se joga ou não. A chance é pequena. O Carlos Miguel já está sob aviso. O Carlos Miguel pode hoje fazer aí a sua estreia em Libertadores, né, como goleiro do Timão. Ele que jogou, por enquanto, campeonato estadual, jogou campeonato brasileiro, mas Libertadores, o Carlos Miguel pode fazer a sua primeira participação defendendo a camisa do Timão. Tem muito apoio do torcedor. Carlos Miguel, 2,4 metros de altura. Muitos torcedores entendem que chegou o momento do Cássio ficar um pouco no banco de reservas. Entendem que o Cássio vem falhando ultimamente. E o Carlos Miguel tem aí a confiança do torcedor, caso seja necessário. Mas, repito, ainda há tempo. O jogo é só às 9h30 da noite, no estádio Diego Armando Maradona. Até lá, o Cássio, com tratamento, ele pode ter condições de entrar em campo. A não ser que durante o dia tenha febre, sinta um pouco mais de incômodo, aí sim ele ficará de fora do jogo. Os goleiros aí serão o Carlos Miguel e o Donelli como seu reserva imediato. Então vamos ter que aguardar até 1 hora antes da partida ali, às 8 da noite, a gente começa o pré-jogo aqui e traz a escalação ao vivo para você. E aí confirma se o Cássio está ou não vetado para o jogo de hoje. O time provável é esse aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Corinthians vai a campo com a única dúvida, Cássio ou Carlos Miguel, Bruno Mendes na lateral direita, Gil, Murilo e o Bidu na esquerda, Paulinho, Fausto Vera e Maicon no meio campo. No ataque, Roger Guedes, Yuri Alberto e o Adson caindo ali pelo lado direito. Então, não deveremos ter muita novidade em relação à equipe. Vanderlei gostou muito do jogo contra o Flamengo. Disse que foi a melhor partida, a melhor formação encontrada por ele desde quando ele chegou. Então, a tendência é que ele repita essa mesma formação. Só dúvida exatamente é essa no gol. Ou Cássio ou o Carlos Miguel. Quero saber a sua opinião aí mais uma vez. Você prefere o Cássio ou prefere o Carlos Miguel? Esse time te agrada ou não? Deixa aí nos comentários pra gente. Bom, vamos falar agora, minha gente, sobre o Argentino Júnior, adversário do Corinthians no jogo de hoje, que é o líder do Grupo E, com 7 pontos ganhos. E aí a gente vai explicar o cenário. O jogo é importantíssimo para o Corinthians, por quê? Caso o Corinthians vença as 3 partidas que lhe restam, Argentino Júnior hoje à noite, Independiente Del Valle depois, e por último o Liverpool jogando em casa. Se o Corinthians vencer as 3 partidas, não depende de ninguém, está automaticamente classificado à próxima fase da Libertadores. E aí entra um outro cenário, que é em termos de uma derrota hoje. Em caso de uma derrota do Corinthians para o Argentino Júnior, a situação complica muito, porque o Corinthians continuaria com 3 pontos, faltando aí 2 rodadas, ele poderia chegar no máximo a 9, e aí vai depender do Independiente Del Valle, caso não vença. Aliás, o Independiente Del Valle pega o Liverpool hoje às 7 da noite, antes do jogo do Timão.
Então a gente já vai ter uma ideia do cenário ali, como é que vai ficar na hora do jogo do Corinthians. O resultado a gente já vai conhecer. Então, em caso de derrota, complica e muito e praticamente dá adeus, porque não só terá que vencer as últimas 2 partidas para chegar a 9 pontos, como também vai ter que torcer aí por tropeços de Independiente Del Valle e também do Argentino Júnior. Só a vitória mantém o Corinthians absolutamente vivo e dependendo dele mesmo. Uma vitória hoje, seja por 1-0, deixa o Corinthians vivo, dependendo apenas dele para seguir à frente aí na Copa Libertadores da América. E o Argentino Júnior, como eu falei, tem problemas para o jogo dessa noite. Não vem bem no campeonato argentino. Última vitória fora de casa deles foi contra o Corinthians, aqui na Neoquímica Arena. Aquele jogo que o argentino venceu por 1-0. De lá para cá foram 6 partidas. E o time só venceu uma dessas últimas 6. Então vive uma situação até muito parecida com o Corinthians. O Corinthians não vence a 7. O Argentino Júnior, das últimas 6, só venceu uma. E para o jogo de hoje, vive uma situação também bastante complicada. O volante Redondo está servindo a seleção sub-20. Mundial que está sendo disputado na Argentina, onde tem o Biro, tem o Giovani, e o Redondo, que é talvez o principal pilar no meio-campo do Argentino Júnior, está fora. Na lateral esquerda, o Vidalba foi expulso contra o Liverpool, então hoje não pega o Corinthians, cumpre suspensão automática. É titular absoluto da posição, mas também fica fora porque vai cumprir aí a suspensão automática. E na frente, o principal nome do time, o artilheiro, o cara que nos últimos 22 jogos fez 11 gols, que é o Ávalos. Está fora porque sentiu uma lesão na coxa no último jogo contra o Boca Juniors na sexta-feira. Saiu de campo chorando, inclusive. Então, hoje, a chance do Ávalos entrar em campo seria de 0,00001%. É praticamente dado como vetado pelo departamento médico do time, não deve ter reunir a menor condição de atuar hoje. Então, Redondo no meio-campo, volante marcador, bom jogador, o principal pilar do meio-campo do Argentino Júnior fora, o lateral esquerdo, titular absoluto, fora, e o Ávalos, podemos dizer aqui que está fora. Vou até te passar como é que vem esse time do Argentino Júnior aí para a partida dessa noite. Deixa eu ver se eu pego aqui a escalação do Argentino Júnior para você. Vamos lá. Só voltando aqui, porque é assim, né? A gente aqui faz na hora para você. A gente não fica aqui. Vamos ver se eu pego aqui essa escalação, que já estava definida. Eu estava com ela na minha tela aqui. Sumiu. Mas, enfim. A gente vai passar essa escalação às 8 da noite. A gente já passa a escalação aí, praticamente já com os 2 times definidos, né, para o jogo dessa noite. Então, essa é a situação atual do Argentino Júnior. Está aqui na tela agora. Vamos lá. Escalação. É o Lanzilhota, o Kevin McAllister, Torren e o Luciano Sanches. O Cabreira, Alan Rodrigues, o Franco Moiano, o Metilli e o Santiago Montiel. Na frente, o Verón e o Leonardo Heredia, tá? Demorou um pouquinho, mas apareceu de volta aqui para mim. Então, este é o provável time do Argentino Júnior que vai enfrentar o Corinthians hoje, 9h30 da noite, lá no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Pedrinho, jogador revelado pelo Corinthians, que está emprestado ao Atlético. Aliás, ele está emprestado ao Atlético Mineiro, né? Ele que pertence ao Shakhtar. Mesmo time do Maicon, inclusive. O Pedrinho tem contrato com o Atlético Mineiro até o meio do ano agora, de empréstimo. E eu vi muita gente me perguntando e vi muita informação aí de que ele está negociando com o Corinthians. Não é verdade. Ele não está negociando, ele não está a caminho do Corinthians. A informação é oficial.
a prioridade do Pedrinho é permanecer no Atlético Mineiro, aonde é um cara que é super benquisto pela comissão técnica, pela diretoria, pelos companheiros, se sente muito bem lá, mas com essa nova determinação da FIFA, em função dos conflitos da Ucrânia e da Rússia, a FIFA prorrogou por mais um ano o período de liberação dos seus atletas. Então, o clube que contratar o Pedrinho, por exemplo, ele não terá que pagar absolutamente nada, ele só vai pagar os salários. A mesma coisa é a questão do Balbuena no Corinthians. O Balbuena tem contrato com o Corinthians até o meio do ano agora. Até essa nova determinação da FIFA, ele voltaria para o Dinamo de Kiev, o Dinamo lá em Moscou. Será que o Corinthians tem interesse em manter o Balbuena agora, só pagando os seus salários? Porque não vai precisar pagar nenhum real a mais para que o jogador permaneça. Então, com essa facilidade, os clubes, claro, que estão de olho nesses jogadores. O Pedrinho, a decisão sai em 2 semanas. Em 2 semanas, no máximo, a decisão do Pedrinho sai. Ou ele vem, ou ele vai para o Corinthians, ou o Fluminense, que também é uma outra equipe interessada no futebol dele, ou permanece no Atlético Mineiro. A decisão é do Pedrinho. Ele é que vai definir o futuro e aonde vai jogar. Então, neste momento, não existe nenhuma negociação em andamento, nenhum contato encaminhado, nada avançado em relação à situação do Pedrinho. Segue no Atlético, a prioridade é o Atlético Mineiro, mas o futuro do jogador é ele quem vai decidir, no máximo, em 2 semanas. Tá bom? Às 8 da noite, tem aqui o nosso pré-jogo. Eu espero vocês para a gente ir direto ao assunto, sem enrolação. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.